casa, o vereador Josicinei Domingues da Paz, que se encontra numa reunião de serviço fora do município e não conseguiu desmarcar essa reunião para o mesmo horário. Também quero dar boas-vindas tanto à mesa diretora quanto aos demais presentes e desejar a todos um bom trabalho. Hoje estamos com um público diferenciado, com mais gente, o que é uma satisfação ver que aos poucos a sociedade civil se apresenta nas audiências públicas. E é muito importante porque nessa audiência praticamente se bate o martelo em cima do orçamento da Prefeitura Municipal de Juquitiba para o ano de 2013. São só essas as minhas palavras. Obrigado. Eu quero cumprimentar toda a mesa, o representante da Câmara, o seu Pedro, ao nosso contador, ao Pedrinho, nosso funcionário, ao Valdir, secretário de Finanças, e quero agradecer também a presença de todos vocês, que a gente está vendo que pela primeira vez numa audiência pública tem um número de pessoas significativas, e a gente espera que isso cresça, que a contribuição da sociedade seja cada vez maior. Então agora eu passo a palavra ao nosso secretário de Finanças, que vai fazer a exposição do assunto. Obrigada. Bem, eu agradeço a todos, desejo uma ótima tarde a todos e gostaria de atentar para alguns detalhes, inicialmente antes da apresentação, especialmente do artigo 12º da norma de audiência pública. O 12º diz o seguinte: vou tomar a liberdade de ler novamente. Diante do quadro de receita e despesas previstas nas despesas fixadas, o plenário decidirá quais as alterações a serem constadas na LOA. LOA é Lei Orçamentária Anual, desde que previstas na LDO e no PPA. O que ocorre na gestão pública, nos últimos tempos, por força legal, é necessário que se faça um plano plurianual. PPA quer dizer isso, plano pluri quer dizer diversos, plurimúltiplos anos. Em 2009, nós fizemos diversas audiências para decidirmos o que seria feito nos próximos 4 anos, ou seja, 2009, próximos 4 anos, 2010, 11, 12 e 13. Depois disso, a gente faz a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a visão macro está exatamente no PPO, no PPA. Uma visão um pouco mais detalhada está na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E, finalmente, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, como falei anteriormente, ela trata especificamente do próximo ano, que no nosso caso é 2013. Então, eu pediria, aproveitando o gancho do professor Pedro, que participe mesmo. Ele agradeceu e tenho certeza que foram sinceras as palavras de ver um público um pouco maior. Senhores, se quiser participar efetivamente, por favor, venham a audiências, e especialmente do PPA, que deverá ocorrer o ano que vem com a nova gestão para os próximos 4 anos, 2014, 15 e assim sucessivamente, os próximos 4 anos. Então, lá, se poderíamos nominar um pai para todas as outras leis que virão, LDO, LOA, é exatamente o PPA. O PPA é aquela visão macro, depois vai afunilando com as outras. Então, isso, de certa forma, nos deixa muito contentes de ter um público maior e, simultaneamente, conflitantemente, um pouco tristes. Por quê? As grandes diretrizes foram traçadas em 2009. As diretrizes não tão grandes, mas são diretrizes, foram na LDO. É possível mudarmos isso? Sim. O Legislativo tem condições de apresentar emendas, o Executivo tem condições de mudar, sim, naturalmente passando pelo crivo dos vereadores. Mas o grande macro mesmo aconteceu realmente em 2009.
E como não podemos voltar lá para fazermos diferente, pois hoje sabemos que poderíamos ter mudanças maiores, passemos ao nosso foco. O nosso foco hoje é a lei para 2010. E as limitações que existem, além das anteriormente faladas, PPA e LDO, nós temos a maior limitação de todas, que é a receita. Receita, me perdoe para os que eu estou falando aí, ensinando o Padre Nosso ao vigário, né? Receitas são todos os recursos que a entidade recebe. A nossa receita, pessoal, é salário. Para quem tem casas alugadas, é o aluguel das casas. Para quem tem dinheiro aplicado, é o juro que recebe nessa aplicação. Então, isso se chamam receitas. Não é de bolo, e sim entradas de recursos. A nossa entrada de recurso prevista para o ano de 2013 totaliza 62.479.065 reais e 70 centavos. Senhores, alguém vai dizer por que eu fico repetindo os centavos? Qual a diferença se aí fosse 70 centavos ou 50 ou 30 ou nada? Simplesmente porque está sendo gravada e deve ser o número exato. Tá? Então me perdoe, fica um pouco cansativo ler todo o número. Na minha opinião, deveríamos ler simplesmente 62.400.000 e acabou, né? Mas, desculpe mais uma vez, mas leremos integralmente. Essas receitas, elas se compõem de receitas correntes, R$56.100.766,73. Essas receitas correntes são a soma das receitas tributárias, receitas de contribuições, receitas patrimoniais, receitas industriais, receitas de serviço e transferências correntes, além de outras receitas. Então, como já falamos anteriormente, receitas são as entradas de dinheiro. Bom, as receitas tributárias, o que seria isso? Que soma R$8.648.114,56. Receitas tributárias são as advindas de impostos e taxas. Impostos e taxas direto, no nosso caso, o IPTU, o ISSQN, que é Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. O IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. Receitas de contribuições. No nosso caso, receita de contribuições, temos apenas a receita de contribuição para a iluminação pública. Poderíamos ter outras contribuições, taxa de melhoria, contribuição de melhoria, etc. Mas no nosso caso é apenas contribuição para a iluminação urbana, com R$309.493,85. Receitas patrimoniais, R$266.320,53. Receita patrimonial vem do nome patrimônio, o que você tem. Então, tudo aquilo que você tem e aplica e gera recursos se chamam receitas patrimoniais. Quais os recursos que a prefeitura dispõe? Ela dispõe de alguns quiosques na rodoviária. Se tivesse imóvel, poderia alugar esse imóvel e teríamos uma receita patrimonial. Também faz parte do patrimônio os recursos financeiros. Algumas vezes, em alguns programas, a gente recebe o recurso via convênio, como não é pago imediatamente, fica aplicado automaticamente. Essas receitas advindas dessas aplicações também fazem parte de geração de recurso patrimonial. Com outro nome, receitas patrimoniais. Receitas industriais só seria aplicável se tivéssemos uma autarquia. Nessa autarquia teríamos então uma indústria e teríamos receitas industriais. O próximo item, que é 1.6, receitas de serviço, que em 2013 não previmos nada. Estava na lua de 2011, estava na lua de 2010. Isso aí era a receita de serviço de lixo, que foi abolido pela prefeita. Ela não continuou com a cobrança, simplesmente achou por bem não cobrar. Transferências correntes. De 56 de receitas correntes, temos R$43.920.883,23, que corresponde às transferências do FPM.
FPM é Fundo de Participação dos Municípios. A União recebe uma série de tributos, tipo IPI, tipo contribuição social, PIS, COFINS, uma série de contribuições e impostos, e ela repassa proporcionalmente ao Estado e ao município, em função da quantidade de pessoas. São alguns indicadores que compõem essa participação. Se nós tivéssemos uma população de mais de 30 mil pessoas, nós teríamos um pulo nisso e seria significativo a mudança que teríamos. O número é muito pequeno, entretanto, como o valor é bastante grande, né? Nós estamos vendo aí 43 milhões, nós não teríamos tantos problemas com a falta de dinheiro se tivéssemos acima de 30 mil pessoas. E está na faixa, né? Quem está em 10 fala isso é um absurdo. Não, mas a gente está na faixa aí de 29. Efetivamente é possível que tenhamos até 30 mil, só que na esfera de distribuição não é reconhecida essas 30 mil pessoas que aqui habitam. Outras receitas correntes é tudo aquilo que não se encaixa anteriormente, do tipo juros, multas de trânsito, que no nosso caso também não é aplicável, poderia ser uma boa fonte de receita. Multas e juros sobre a dívida ativa, ISSQN, IPTU, etc. Todas essas despesas que não estão previstas anteriormente são encaixáveis nesse item 1.9, outras receitas correntes. Receitas de capital são as transferências de capital. Todos os convênios que implicam em algum investimento em estrada, construção, escola, etc., tudo isso são enquadráveis em transferências de capital, que no nosso caso está dando R$ 11.152.664,95. E finalmente está no quadro de receita, porque é obrigatório esse layout, essa formatação, mas é no fundo uma exclusão que seria muito melhor classificada em despesa. Despesa é todos os nossos gastos, na verdade. A gente fica, eu já vi algumas pessoas de Juquitiba falando que a gente só recebe Fundeb, e não é verdade. A gente paga o Fundeb também. Só que é uma conta feita em função da quantidade de alunos e a necessidade. Faz com que nós tenhamos aqui R$ 4.774.365,98, que a gente paga, já é descontado no FPM, é descontado nos repasses de Estado. O Estado repassa para nós o ICMS, uma parte do ICMS volta para o município. Uma parte do IPVA também volta para o município. Entretanto, não volta integral que está pactuado, e sim o desconto também do Fundeb, que é devido pelo município. Todos os municípios do Brasil que tenham receitas contribuirão com o Fundeb. Nós, não sei se feliz ou infelizmente, recebemos mais do que pagamos. A dúvida é, os municípios que pagam mais, eles têm uma receita própria muito maior, provavelmente poderiam ter uma qualidade de vida um pouco diferente e melhor possibilidade aquisitiva. Essa evolução, nós apresentamos, apesar do nosso foco ser 2013, esse é o nosso objetivo, nós fizemos desde 2009 para dar uma ideia aos senhores de como está evoluindo o quadro de receitas. Já que partimos de 2009, assumimos como sendo 100% do previsto a receita de 2009. Para 2010, nós previmos 8% a mais. Para 2011, previmos 21% a mais. E 2012, 12%. Poxa, quem previu 21 baixou para 12, quase a metade. Por que isso? Porque naquela oportunidade estávamos saindo daquela crise de 2008. E com certeza sofremos, mesmo que você não percebeu, tenha certeza que no seu bolso você sentiu sim. E aí estávamos em plano de desenvolvimento, realmente se revelou, se os senhores verem aqui